Livro A Mãe de Santa Teresinha, Irmã Genoveva da Santa Face. Capítulo 3. Alguns detalhes topográficos. A casa da Rua São Brás. Casa natal de Santa Teresa do Menino Jesus e onde morreu nossa piedosa mãe. Era de 2 andares, numa parte apenas. Era por isso que o Sr. Guerin, pai, que a comprara em fevereiro de 1843, alimentava o projeto de acrescentar um andar, projeto que nunca foi executado. Mandou, porém, construir no jardim uma casa anexa, e isso com grande pesar de minha mãe, que deplorava ser diminuído ainda o jardim já bastante exíguo. Era então o número 34, e somente mais tarde tornou-se 36, depois 42. O andar térreo da casa, que dava para a rua, compreendia e compreende ainda o vestíbulo e uma sala de 2 janelas. Era onde minha mãe trabalhava em seu ponto de alençon e recebia as rendeiras. Uma grande escrivaninha de carvalho maciço achava-se no centro. Naquele tempo, essa sala era assoalhada com tacos. Atrás da parede de vidro ficava a sala de jantar. Quando havia convidados ou um jantar de cerimônia, passava-se para o escritório de mamãe e o móvel central era encostado na parede. A sala de jantar seguia-se à cozinha, que dava para uma pequena área atrás do vestíbulo da entrada. Esse cômodo serve hoje de pequena sacristia e de locutório para as irmãs guardiãs da casa. No andar superior, 2 quartos dão para a escada. O da esquerda, com 2 janelas, era o quarto de hóspedes e, em caso de necessidade, sala de recepção, pois o leito achava-se completamente escondido numa alcova fechada com 2 portas estucadas. No centro, uma mesa redonda encimada de mármore, uma cômoda, uma secretária, móveis estes de acaju, cadeiras estofadas e poltronas. Pode-se recuperar alguns desses móveis que estão no quarto de meu pai, nos buissonettes. Os enfeites da lareira, relógio de pêndulo e candelário, atualmente na sala de jantar dos buissonettes, ornavam a lareira do quarto grande, como o chamávamos. O outro cômodo que dava para a sacada era o quarto de Maria e Paulina. Era lá que Maria dava as aulas às suas irmãzinhas. Atrás do quarto grande estava o de nossos pais, onde se fez depois uma abertura para a capela atual. Em frente a essa abertura, a janela dá para a área. Esta peça situava-se bem em cima da cozinha. O leito e os móveis são daquele tempo. Faltam, infelizmente, o berço de Teresa e sua camazinha de criança. Nota: a mobília desta sala data da mudança da família para Lisieux, em 1877. No segundo andar estavam os quartos das crianças e da empregada. O jardim. Para ir ao jardim, era preciso, ao sair da área, subir 4 degraus, que estão hoje incrustados no pedestal da estátua de Santa Teresinha, e atravessar um corredorzinho ao ar livre entre 2 propriedades vizinhas. Media este 13 metros de comprimento e 1 metro de largura. Da extremidade do corredor percebe-se, no fundo, o local do carmanchão, onde Teresa e Celina contavam suas práticas de virtude. Ainda à entrada, à esquerda, unida à área ao quarto de nossos pais, estava a casa da senhora Gaucherin, que de sua janela ouvia os debates das práticas das crianças. Essa casa foi reconstruída e é ocupada atualmente pelas religiosas guardiãs da casa natal. Vê-se na extremidade, à direita, a casa anexa de que já falei. Media 4 metros por 5,25. O cômodo do andar térreo servia de rouparia. Uma grande mesa redonda estava no meio. No sonho misterioso de sua infância, em que Teresa passeava no jardim, vira, apavorados por seu olhar,
2 diabinhos fugirem pela janela deste aposento. História de uma alma, capítulo 1, página 11, manuscrito A, folha 40. No andar superior havia um quarto. Era lá que Teresa e Celina dormiam na noite em que nossa mãe querida foi chamada a Deus. Imediatamente nosso tio Guerim foi ao jardim para anunciá-lo a Paulina, que nos fazia companhia. Ele lhe gritou: "Tua mãe está bem pior." E depois, em tom mais baixo: "Ela morreu." Paulina, aterrada, não ousou despertar-nos. Em cima desse quarto havia outra mansarda, onde se podia dormir. Por ocasião da organização da propriedade para lugar de peregrinação, os imóveis vizinhos foram adquiridos. Isso permitiu construir a capela e fazer a avenida na qual a estátua de Santa Teresinha ocupa o lugar exato da casa anexa, demolida. Essa estátua é visível da rua São Brás. No jardim, pequenino, mas muito alegre, abundavam flores e arbustos. Era cercado por muros e media 7,75 metros por 10,25, inclusive o alpendre fechado por uma grade de madeira. Novas construções. À direita da casa natal, ergue-se atualmente a capela. De cada lado da cripta, ao rés do chão, 2 grandes escadas dão acesso ao santuário, que se comunica por uma abertura na parede com o quarto em que Teresa nasceu. À esquerda da casa, na pequena avenida que leva à estátua da santa, construiu-se ao nível do primeiro andar, mas retirado, um apartamento, cujas 3 janelas são vistas da rua. Era destinado a guardar alguns móveis de lembrança cedidos pela senhora Tiffany, amiga da família. São eles de velho carvalho encerado e faziam parte, em sua casa, de um belo quarto, onde Teresa e eu dormíamos quando ela nos hospedava durante as férias. Era bastante luxuoso, tinha as paredes guarnecidas de tecido vermelho, o que fazia com que Teresa o chamasse quarto cardeal. A estante contendo os livros de prêmio de Maria e de Paulina estava outrora no quarto das 2 irmãs, que dava para a sacada. Os quadros são dos Buissonnet. A porta dessa nova construção dá para o patamar da casa natal, o mesmo dos quartos que dão para a sacada. Fora dos que estão nesta peça, não se encontram outros móveis de lembrança, senão os do quarto de nossos pais, onde nasceu Santa Teresinha. Lugares da sepultura de minha mãe. Minha mãe foi primeiramente inumada no cemitério de Alençon. Depois, em 1894, nosso tio Guerim a fez exumar para colocá-la junto de meu pai no túmulo construído em Lisieux. Vários membros da família, pelo menos os que puderam ser encontrados, foram então reunidos, inclusive os restos das criancinhas falecidas em tenra idade. Narrando-nos a exumação de mamãe, nosso tio disse-nos que o caixão ficara intacto, após 17 anos, enquanto o outro, muito mais recente, já não existia. Ele viu com emoção que no interior nada mudara e que as dobras da mortalha não haviam variado desde o momento em que os queridos despojos foram cobertos. Mas ele não ousou erguê-la. Como o terreno no qual o caixão de carvalho fora colocado era úmido, surgiram buracos na base de onde saía um pouco de água. É o que explica, talvez, porque nada mudou de volume no interior. A placa tumular de granito foi mais tarde exposta no jardim do pavilhão em Alençon, onde se encontra ainda. Alguns detalhes sobre a célebre renda chamada Ponto de Alençon. Segundo o que vi ou ouvi dizer, o Ponto de Alençon era fabricado por pedaços, de 15,5 por 14. Esses pedaços eram inteiramente confeccionados à agulha, com 9 pontos diferentes, executados por rendeiras especializadas em cada ponto. Elas trabalhavam em suas casas
e todas as semanas entregavam o trabalho que era dado a outra rendeira para novo ponto. As agulhas e as linhas empregadas eram extremamente finas. Cada pedaço de renda era feito sobre um pergaminho grosso, verde de um lado. Nesse lado, era desenhado previamente com precisão o modelo que se queria reproduzir. Perfurava-se todo o risco com uma agulha grossa, encimada de um dispositivo próprio, a receber a pressão do dedo, pois era duro, apesar da almofada colocada embaixo. Presume-se que havia pergaminhos a furar, de acordo com a quantidade das encomendas. Meu pai reservava para si esse trabalho, que executava na ermida do pavilhão. Em seguida vinha o traçado. Era, como indica a palavra, destinado a traçar o desenho com um fio passado em todos os buracos feitos no pergaminho, formando assim uma espécie de esboço, sobre o qual deviam ser bordados os diferentes pontos da renda. Estando pronto o pedaço, cortavam-se os pontos do traçado no verso do pergaminho. Depois desprendia-se a renda, com grande precaução. Restava ainda o cuidado de rematar, ora com uma pinça, ora com minúsculas tesouras, cortando rente os fios de linha aderentes ao pedaço. Era tão minucioso esse trabalho que acontecia às vezes cortar o filó. Fazia-se em seguida a reunião dos pedaços, uma vez desprendidos de seus suportes e inteiramente prontos. Era a parte mais delicada e mais difícil. Comportava, além disso, a reparação dos defeitos ocorridos durante o trabalho e dos acidentes ocasionados no filó. Trabalho que se impunha à minha mãe. 2 recordações pessoais a respeito do traçado. A primeira é a proposta que minha mãe fazia a Paulina, que era artista, de fazê-lo em casa quando não tivesse distração durante as férias. A segunda recordação, desagradável esta, é de Maria, que após a saída definitiva da visitação, ocupava-se em retirar o traçado do pedaço já pronto, e acontecia-lhe forçar muitos os fios presos ou cortar sem cuidado, atingindo assim o tecido de filó. Em sua velhice, ela relembrava ainda com mágoa e até com lágrimas os suspiros de nossa mãe, verificando os estragos feitos em sua renda. Estragos que reparava à custa de vigílias e fadigas, sem fazer-lhe a menor repreensão. Nomes e datas de nascimento e de morte dos filhos do senhor e da senhora Martin. Todos nasceram em Alençon. Maria Luísa, nascimento 22 de fevereiro de 1860. Morte 19 de janeiro de 1940. Maria Paulina, nascimento 7 de setembro de 1861. Morte 28 de julho de 1951. Maria Leônia, nascimento 3 de junho de 1863. Morte 16 de junho de 1941. Maria Helena, nascimento 13 de outubro de 1864. Morte 22 de fevereiro de 1870. José Maria, nascimento 20 de setembro de 1866. Morte 14 de fevereiro de 1867. José Maria João Batista, nascimento 19 de dezembro de 1867. Morte 24 de agosto de 1868. Maria Celina, nascimento 28 de abril de 1869. Morte 25 de fevereiro de 1960. Maria Melânia Teresa, nascimento 16 de agosto de 1870, morte 8 de outubro de 1870. Maria Francisca Teresa, nascimento 2 de janeiro de 1873, morte 30 de setembro de 1897. In memória. De mamãe eu amava o sorriso, seu olhar profundo que dizia:
A eternidade me atrai. Me irei para o belo céu ver a Deus, extasia. Vou encontrar na glória sem fim a Virgem Maria, e meus anjos, enfim, das filhas que ficam sem mim, a Jesus ofertarei a dor e o amor. Santa Teresa do Menino Jesus.